Olá, seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. No programa de hoje estamos falando sobre esporte. Também vamos falar com ênfase no atletismo, na história do atletismo na cidade de Cubatão. Prazer de receber aqui o professor Roberto Dick, participando conosco. E também Carlos Roberto Félix, o Bacalhau. Pupilo do Dick também, né? Pupilo do Dick. Nós vamos estar falando sobre o atletismo. Mas antes, os nossos cumprimentos aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. E em especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. A cidade de Cubatão pode ser chamada de um celeiro de atletas. Nós temos aí campeões nacionais, campeões sul-americanos, recordistas, histórias podem ser contadas e muitas histórias, com certeza. Relatos de grandes momentos, de grandes eventos. Já tivemos aqui sul-americanos. A cidade realmente cresceu em determinado momento, voltando o seu olhar para os seus filhos e a eles oferecendo a possibilidade de exercer aí uma atividade esportiva. Seja futebol, seja vôlei, seja basquete, seja handebol, seja atletismo, seja natação. A cidade sempre foi um celeiro. E em algumas décadas esse celeiro era no atletismo, esse celeiro era no esporte. Não que isso tenha acabado, mas poderia estar muito maior. Afinal de contas, as sementes foram plantadas e os frutos só precisam ser colhidos. A estrutura está aí, mas para falar disso, vamos conversar com quem fez a história, viveu a história e está aqui para contar conosco. Professor Roberto Dick, é um prazer tê-lo aqui nesse bate-papo, falando da história viva da cidade, né? Que é uma maravilha. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença aqui, Márcio. E como você falou, eu trabalhei aqui muitos anos com atletismo, desde 1968, quando me mudei do Rio de Janeiro para cá. 1968? 68. Eu me formei em São Paulo, na USP. Por 2 anos eu frequentei a Escola Nacional no Rio de Janeiro. Em 68 eu me formei e vim trabalhar aqui em Cubatão. E a partir de 68 eu comecei trabalhando na parte de setor de obras da prefeitura. Mas não veio trabalhar no esporte? Não, eu vim trabalhar aqui na prefeitura. Aí entrei no setor de obras da prefeitura, trabalhei na garagem da prefeitura, depois eu passei para a Comissão Municipal de Esporte. Meu sogro era diretor do pronto-socorro, muito amigo do Dr. Luiz de Camargo. E aí eu fui transferido para a Comissão Municipal de Esporte com Flávio Cardoso, e para poder terminar o 3º ano na faculdade em São Paulo, na USP. Então eu ia todo dia para São Paulo, de segunda a sábado, e me formei na parte de educação física. E em 70 comecei a trabalhar no Schmidt. E no Afonso Schmidt eu me deparei com uma turma de alunos que eu achei que tinham dom para o atletismo, porque o olhar aguçado do jovem que saiu da faculdade e exatamente. a vontade de fazer com que a coisa acontecesse. Exato. E como o Cubatão naquela época não tinha um esporte muito desenvolvido, então eu comecei a fazer esse trabalho no Schmidt. E esse trabalho ele foi, vamos dizer assim, concretizado depois que houve uma enchente em Cubatão e 61, 70... por aí. 73. Teve uma enchente em Cubatão. E que tornou os fundos do Afonso Schmidt uma área propícia para você desenvolver a parte esportiva. Então, lá eu fazia campo de voleibol e com o Carlos Alberto aqui me ajudando, nós conseguimos montar uma pista de atletismo, mini pista, né, usando os paralelepípedos, que eles estão trocando o paralelepípedo da rua ali em frente do Schmidt. Então, os alunos falaram, hoje a aula vai ser carregar os paralelepípedos para dentro aqui para a gente fazer a pista. Então, construímos a pista ali e
fomos desenvolvendo a parte esportiva ali dentro do Schmidt. Dentro do Schmidt começou, então, nasceu ali o atletismo na cidade de Cubatão. Exatamente. Não se tinha alguma coisa? Se tinha alguma não. Não existia nada? Não. Porque eu, logo quando eu comecei no Schmidt, eu dava aula no Esporte Clube Cubatão, campo em frente, onde é hoje o Paço Municipal. Sim, ali tinha um pronto-socorro. Tinha um pronto-socorro, que meu sogro era o diretor, e depois tinha um campo do Cubatão, que era ali. Sim. Você atravessava ali, tinha feito um brejo, né? Ia lá para o Júlio Conceição, eu me lembro disso aí. Perfeito. Então, depois que nós fizemos essa parte esportiva nos fundos do colégio, aí começamos a desenvolver o esporte. Então, eu trazia até a equipe de vôlei de Santos para jogar com o nosso vôlei aqui, nós tínhamos futebol de salão, handebol. Não era só atletismo? Não, tinha todas as modalidades. Começou a desenvolver o esporte? Exatamente, fazia tudo. E o atletismo foi tomando mais força, né? Pelo, vamos dizer assim, pelo interesse dos alunos também. Então, para o pessoal do voleibol, tinha atletas que tinham grande impulsão, então faziam salto em altura, salto de distância. Então, foi ali que começou a parte de atletismo. Então, o celeiro mesmo de Cubatão foi o Afonso Schmidt, ali que começou o atletismo. Então, deixa eu recapitular aqui. O professor Dick veio trabalhar em Cubatão, começou na área de obras, passou pela garagem e aí depois foi para a Comissão Municipal de Esportes. Exatamente, na Miguel Couto ali. Miguel Couto, era a comissão. Exato. Era um órgão dentro da prefeitura. O qual tinha, ele falou uma pessoa, mas também tinha o professor Luiz Barreto. O Luiz Barreto trabalhou lá. Também era um dos diretores dessa época. Dentro dessa comissão. Isso, essa comissão ela foi constituída em 65 pelo Dr. Luiz Camargo da Fonseca. Visando já visando o desenvolvimento do esporte. Né? Chamou o Luiz Barreto mais algumas pessoas, isso é uma história que o Luiz colocou para você já nisso aí. Então, mostrou essa comissão começou a desenvolver esporte. E né, dentro desse desenvolvimento do esporte, me convidaram, né, pelas histórias que a gente sabe, né, eu era pequenininho ainda, convidaram o professor Roberto Dick para fazer parte. E daí se instituiu. E o Afonso Schmidt era praticamente o único colégio que tinha em Cubatão. É onde se tinha... Exato, era onde convergiam todos os alunos para ali. A gente colocar, né, posso falar, porque aí é a época que eu entrei para disputar, vamos dizer assim, sair do Júlio Conceição, fiz a demissão, né, que é aquele quinto ano, e aí eu fui para o ginásio. Aí no ginásio foi que eu peguei, em 73, peguei o professor Roberto Dick, já como professor de educação física. Né? Então você vê o que é. Só que o Schmidt, nessa época, já evidentemente era uma das escolas que tinha um potencial fabuloso em termos de esporte da Baixada Santista. Que comandava tudo, entendeu? Era voleibol, era basquete, era futsal. Pô, essa pessoa, o Ezequiel, o Garrincha, toda essa turma aí jogou para ele. Cláudio Adão. Então, quando começou, observou, o celeiro está aqui, vamos utilizar o Schmidt para começar a desenvolver. Exatamente. Não se tinha estrutura. Não tinha. Não se tinha ginásio. Não tinha nada. Não se tinha nada disso. Começou a fazer a pista de atletismo usando ali o fundo. O fundo do colégio. Depois da enchente. Isso, a história da pista lá, né? É uma história assim. Houve a enchente. Havia aquela curva ali que tem ali junto a Estireno, né? Aí aquela curva se tornava uma vazão muito difícil de água e ela vinha aquele torrencial, né, de enchente. Aquele fundo do Schmidt era grande, porque não tinha aquela parte nova lá de trás, né? Era só a parte da frente. Só a escola mesmo. Isso, aquele conjunto que existe hoje lá atrás não tinha na época. Então aquilo tudo ali ficou de areia. Aí o professor Roberto Dick, na sua visão, né? Olhou e falou, aqui é um campo... A chuva já trouxe areia. Aqui é um campo de futebol, aqui é uma pista. Ele também já tinha alguns projetos, já sabia com uma montagem de pista e tudo mais. E essa história do paralelepípedo era assim, a Bernardo Pinto estava sendo tirado os paralelepípedos para pôr o sextavado. Você é aquele bloquete, né? Então, quadrados, retangulares, né? Isso, é o sextavado, né, que chamam, né? E tirava o paralelepípedo e tinha o sextavado. Esse senhor aí, inventor da pista lá atrás, só que precisava fazer o contorno interno e externo da pista. A borda da pista. As bordas, né? Aí Eduardão, né? Falecido Eduardo, era da conservação, de que encheu lá a paciência, Eduardo enfiou um caminhão de paralelepípedo lá. Mas como é que vai colocar esses paralelepípedos, enfiar a 200 metros lá no fundo, sair da rua e levar lá para os fundos? Aí os infelizes, que eram nós, os alunos de educação física, que eram dela, então era assim, acabava a aula de educação física, carrinho de mão, crossfit. Isso, meia dúzia de paralelepípedo e põe lá nos fundos. Já se estabelecia o crossfit na E as meninas, como era a professora Lucila Macedo, então as meninas
poderiam fazer isso, aí colocou para as meninas, cada um tem que levar uma pedra dessa aí. Cada um faz seu esforço aí e cada uma levava um paralelepípedo lá para dentro. E isso aí, acho que em um mês... Fizemos, porque eu tinha uma planta de uma mini pista que eu tinha do MEC. Era de 200 metros, uma pista de 200 metros com 4 raias. Então eu joguei lá dentro, cabia direitinho, fiz os cálculos direitinho. Ele já vinha do setor de obras, né, amigo? Então ficou fácil para ele. Aí foi tranquilo. E como é que foi a aceitação dos alunos, professor? Eles adoravam, porque aqui em Cubatão as aulas eram depois do horário de aula, as aulas de educação física. Quem estudava de manhã fazia educação física à tarde e vice-versa. Então os alunos aqui não tinham o que fazer na cidade. Então eles tinham aula, iam para casa e voltavam para o colégio. Então eles viviam mais lá no colégio do que em casa. O esporte para o setor público, para iniciativa, é diferente do esporte dentro da iniciativa privada. O esporte do setor público, o resultado é outro. O resultado tem mais a ver com uma condição social. Não é só o atleta, o objetivo não é só formar campeões, mas sim fazer com que o esporte seja praticado na cidade, que ele tenha cada vez mais adeptos. É uma função social. Mas é lógico, se você tem um campeão, você tem condições de atrair mais pessoas para as modalidades. Então, não é porque você não tem o objetivo de formar essa condição que você não vai utilizar isso para trazer para si os resultados. Então, embora não é buscando isso, mas também, se tendo campeões, você acaba atraindo mais pessoas para o esporte. Exato. Essa é a função de quando se tem um medalhista, de quando se tem alguém que desponta. Como é que o Roberto Dick observava as pérolas naquele meio aí? As pedras brutas. Eu sempre classifiquei, né? Eu sempre classifiquei assim, um atleta como sendo uma pedra preciosa. Só que ela, no estado bruto, é uma coisa. Depois você tem que lapidar aí que ela vai ter o valor. Então não adianta você pegar um pedaço de granito, lapidar bonitinho, que não vai ter valor nenhum. Então o atleta é uma pedra preciosa, bem lapidada. Aí ele vai a observação aí de quem todos conseguem desenvolver, mas alguém se destaca. Exato, é talento, né? Cada um tem, a gente chama condição natural de base. Cada um tem uma condição natural de base. Tem uns que vão ser bem bons corredores de velocidade, outros vão ser bons corredores de fundo, outros vão ser bons arremessadores, saltadores. Então, cada um tem a sua condição, né? Então, chama de condição natural de base. Então, você, com observação e alguns testes, você consegue discernir quem é aquele que pode praticar determinada modalidade no atletismo. Então, é isso que a gente fazia. Dentro do próprio esporte coletivo, você vê que tem pessoal que pratica que tem qualidade para disputar uma prova do atletismo. Um jogador de voleibol que sobe para caramba para cortar, ele tem condição de fazer um bom salto em altura. Um cara que faz uma bandeja de basquete, enterra uma bola, salta para caramba. Então tem impulsão vertical, né? Sim. Então, um jogador de futebol que consegue dar um bom pique para pegar a bola, vai ser um velocista. Aquele que consegue jogar bem no meio de campo, pode ser um bom corredor de prova de meio fundo. Então, dentro do esporte coletivo, você pode tirar muita gente para o esporte individual. E o atletismo, como esporte individual, ele dá uma base muito grande para qualquer outro esporte. Porque o atletismo tem corrida, salto, arremesso. Ou seja, né? Se eu inverter a polaridade, exato, muitos vão para o voleibol, vão para o basquete, vão para o futebol. Então, é a base, né, Márcio? A base. A base é correr, saltar e arremessar. Pois né? é, a base de todo esporte. Não tem outra coisa. O atletismo é a base. É a base. É a base. Ninguém faz voleibol sem cumprir as 3 bases do atletismo: correr, saltar e arremessar. Ninguém faz voleibol se não saltar. Basquete, se não tiver impulsão, uma grande impulsão. Essa é a questão. O que o Dick colocou até da questão dos esportes, muitas vezes a gente vê um atleta, né? Ele mesmo, eu mesmo também, na minha época, você às vezes uma coisa assim, me desculpe a palavra, um moleque lá com uma impulsão, você às vezes fala, se esse moleque tivesse no atletismo, esse moleque seria campeão brasileiro, campeão sul-americano, aí no voleibol ele está dependendo de mais 5 jogadores para ele ser um bom jogador, para ele ser um bom jogador. Para que a equipe alcance. Para ele ser um bom jogador, Márcio. Individualmente, talvez ele seria um excelente atleta, tá? Pela impulsão ali que ele está fazendo, isso. Aí você vê o garoto subindo na rede, lá em cima, cobrindo os braços, por cima da rede, você fala, nossa, um moleque salta. Ali é 2 metros brincando de altura.
2 metros você está em nível nacional. 2 metros e pouquinho, 2 metros e 15, 2 metros e 20 você está em nível internacional. 2 metros e 30 você está em nível olímpico. Isso tudo iniciado lá na década de 70. Exato. E o apaixonado bacalhau aqui agora foi aluno e acompanha tudo isso. E aí, depois que a gente estava bem estruturado lá, aconteceu um outro acidente. Foi o quê? Eles resolveram retificar o rio para tirar aquela curva. Nossa, então... Para não evitar mais enchente. Aí o que perdeu, acontece? Aí comeu o terreno todo que estava atrás do Schmidt. Então a pista Aí de atletismo... acabou tudo ali. Aí o que a gente fez? Aí treinava no Centro Esportivo Castelo Branco, depois foi feito. Treinava no Campo da Cruz, lá onde a 8 de março, lá, a rodoviária. Treinava no Parque Anelinas, né? Então a gente fazia o treinamento. Então o conceito que a gente tinha, fazer a equipe de Cubatão tem bons resultados e não tem pista de atletismo. Eles ficavam, como é que eles conseguem bons resultados? A gente treinava tudo quanto era lugar. Então, a gente fazia lançamento. Fazia com lançamento de martelo, disco, peso, tudo aqui no Parque Anelino, uma coisa de maluco. Né? Fazia, eu botava a barreira no meu carro, que eu tinha uma Brasília, levava lá para onde é a rodoviária hoje. Uma vez o Adilson lançou um disco ao dentro do canal, para a gente procurar o disco, foi uma sufoco. Então, porque você, ali onde é o canal da Record, era um canal aberto. É que nem ele falou, você treinar lançamento de martelo lá na Anelinas. Então você lançava do teatro, tinha aquele teatro, se você lembra, com aquela montanha lá. O dia que colocava a turma para lançar ali, o martelo tem 7 quilos, ele chegava lá atrás do Hotel Pinguim, aquela área residencial lá atrás. Aí batia na lama lá, espirrava tudo. Espirrava na roupa do pessoal que botava a roupa naquela área de serviço para secar. Então, aí, pro centro esportivo, a gente usava a quadra. Então, o que acontece? O Arlindo estava dando treino de voleibol na quadra, o professor Roberto Dick estava treinando com a turma, dando tiro por volta, por fora da grade. Por fora dos gradios. Aí havia aquela confusão, porque às vezes um jogador de voleibol saía para pegar uma bola que escapava. Era perigoso, né? Esbarrava, se trombava com os atletas. Aí havia esses conflitos, né? Principalmente ali dentro do Castelão. E nessa época nós já tínhamos bons resultados nas Tinha. Eu me lembro que o Arabutã foi o primeiro atleta nosso para uma seleção brasileira, em 73, né? No Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro. Nós tivemos 3, né? O Arabutã, o Grilo e o Wagner. O Arabutã foi o primeiro na seleção brasileira, né? Do sul-americano. Nós tivemos esses 3, né? A Laércio Alves Grilo Júnior, Wagner Tadeu Rezende e Arabutã Formiga. Esses 3 aqui foram para o brasileiro no Rio, era até 16 anos. A partir daí, Cubatão começou a ganhar uma outra notoriedade, começou a ser respeitado dentro das provas de atletismo. Não só de atletismo, o esporte começou a ser respeitado, os resultados começaram a aparecer. O esporte foi um pouquinho, os outros resultados foram um pouquinho mais para frente. O atletismo ainda comandou até o início da questão, quando se formou o poliesportivo, quando se abriu o poliesportivo. Mas o atletismo foi o primeiro a dar esse impulso? Isso, o grande impulso foi o atletismo. O atletismo é que levou o nome da cidade de Cubatão para... Porque na época eu comprei o carro do Passarelli, que era uma Caravan, 7777 a placa. A plaquinha. Aí eu ia para o Rio, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro, ia visitar minha família. Tá na Barra da Tijuca, parado o carro, aí o pessoal, Cubatão. Pô, cara, é lá que pessoas nascem sem cérebro. Sim, é isso também, essa questão da visão. Então, Cubatão, com os resultados que foi apresentando, foi apagando essa visão negativa da cidade. Essa pecha que a cidade recebeu. Entendeu? Então foi recuperando. Falei, pô, Cubatão pode ser tão polido, tem jogadores, tem atletas aí pra caramba fazendo resultado, tem várias equipes de outras cidades vinham treinar aqui, muitos bateram recordes aqui em Cubatão. Então, e aí começou, você pega em 78, com essa imagem que nós tínhamos do Vale da Morte. Aí em 78, o Dick tendo um campeão brasileiro e sul-americano do lançamento do disco, Araújo, um campeão brasileiro e sul-americano do arremesso do peso, um Adilson, o Motovani, campeão brasileiro e sul-americano do martelo. Então tudo isso aí foi pensando, por que isso aí em Cubatão? Como ser uma cidade poluída, ser uma cidade que nasce defeituosos, membros defeituosos, parte cefálica, diabo A4. Então tudo isso aí, Márcio, foi mudando, ajudou a mudar a imagem da cidade. A imagem da cidade. E em 78 eu estive na Alemanha com a atleta Rosana. A Rosana era corredora de 1000 metros. Alemanha.
Aí passamos um mês na Alemanha, em 78. Ela era especialista em Em 800. 78. Quer dizer, bom, isso é desconhecido. Tu já foi, tu vê, um treinador de Cubatão, naquele tempo, naquela cidade que chamava de poluição, de Vale da Morte. Sem internet, não tinha nada disso. Você tem um na treinador, outra época. Você tem um treinador que está sendo convocado para ir para um estágio na Alemanha, né, com outros treinadores brasileiros, né, de mais de um mês, junto com uma grande atleta que estava sendo revelação na época. E aí, isso é a cidade poluída desse jeito? Aí tinha essa questão, né, Márcio? Então, mudou muito o conceito sobre a poluição de Cubatão. Né? E essa volta que se teve do recomeço, né, do reconhecimento do nome da cidade. A gente está linkando isso com um momento difícil, né, e com o despertar do esporte na cidade. Esse reconhecimento. As pessoas têm noção do quanto isso é importante, de como isso era difícil naquela época. Afinal de contas, não se tinha mídia. Assim, saiu no Fantástico, saiu em rede nacional. Depois, para se colocar isto, era difícil. E as vitórias no esporte acabaram fazendo com que o outro lado da cidade fosse para o mesmo patamar de exposição na mídia. E você sabe que a gente tinha uma equipe de pedestrianismo muito forte. Nós íamos correr em várias cidades, até em Copacabana nós fomos correr lá numa corrida que tinha do Posto 6 até o Leme. Corremos em Cruzeiro, que houve até um caso bastante pitoresco, Sim. porque nós fomos competir em Cruzeiro, e Cruzeiro, a cidade é cortada por linha férrea. Sim. Aí deu a largada, aí uma turma passou na linha férrea, viu o trem, e uma outra turma a outra parou. Aí ficou todo mundo... Deu uma encrenca do caramba, lembra isso aí? Ele ainda colocou um negócio, essa situação. E vinha a questão dos prêmios, tá? A questão dos prêmios, que hoje é dinheiro, né? Antigamente era prêmios. Era bicicleta, era geladeira, era liquidificador, era tênis, era isso. E como o Dick, né? O Dick não formou no início da carreira dele, né? Nos anos 73, 74, 75, o atletismo, vamos dizer assim, de pista. O Dick tinha mais um objetivo com essa grande equipe de pedestrianismo. Essa equipe comandava a Baixada Santista e saía pelo interior afora. A gente ganhava tudo aqui na Baixada. Tudo, não perdia nada. Nós vinha aqui, era Wagner Tadeu, era Arnô Rodrigues, era o Ayrton, era Carlos Dutra, era Arixson, professor Arixson ali da Escola de Inglês. Sim. Então nós tínhamos uma equipe que era fabulosa, meu amigo. Era uma equipe de São Silvestre. E aí o que acontecia? Nessa que ele contou, nessa de Cruzeiro, a premiação. Então nós abarrotamos a premiação quase toda. E aí, nós somos de duas veraneios. Na época eram as veraneios verde. Entendeu? E para trazer os prêmios. Isso. 12 atletas em duas veraneios e os prêmios, que a turma não queria deixar. Entendeu? E os troféus que não queria. O troféu de mármore grandão, Nós tivemos que deixar lá, ele sabe disso que nós perdemos, nós deixamos um troféu de mármore de 1,20 m que nós somos campeão geral. Naquela época, nesses troféuzinhos aí de plástico não, eram de mármore, era 4 pessoas para pegar o bichinho. Porque não tinha como trazer. Não tinha, porque a rapaziada falava assim, não, nós vamos levar os troféus, vamos levar os prêmios. Não, eu quero levar minha bicicleta, o outro, eu quero levar o meu liquidificador, eu quero levar... mas nós vamos levar essa premiação. Aí Dick, não, vamos deixar esse troféu aqui e depois nós mandamos vir buscar. Nunca mais fomos buscar. Mas era dificuldade, teve bicicleta, veio em cima da veraneio, o cara preso. Que era o Carlos Dutra, né, que a gente chamava de palito, né? Não, a minha bicicleta ninguém toca, eu ganhei disso aí. Então, que maravilha, né? Que não, é bom ter história, né? É bom ter. Você daqui para Barretos, tá aí ele. Fomos daqui de trem. Barretos, de trem em Barretos, uma equipe colegial, o Colégio Afonso Schmidt, foi disputar a grande final do Paulista de escolas. O Schmidt era imbatível, foi disputar essa grande final. Essa grande final foi em Barretos. Nós fomos daqui para a Estação da Luz, depois da Estação da Luz nós fomos para Bauru. Pegava o trem aqui. Aqui. E ainda chegando lá, com toda a diversidade. Isso. Nós chegamos lá, adivinham o que estava nos esperando? Um caminhão basculante. Sobe todo mundo. Bora, aí, todo mundo na caçamba. Aí quando o caminhão arrancou, derrubou meia dúzia dentro da carroceria. Aí o Zé Batista pisou no tornozelo de um cara de Urupê e já acabou com ele, não competiu mais. Aí não tinha comida. Chegamos lá, o que vai comer? Só tinha miolo de pão largado em cima das mesas.
Chegamos lá de noite, lembra disso você aí? ver, para você ver o que já se sofreu isso aí, entendeu? É terrível. Nós comíamos manga, né? E a cidade tinha os manguezais, a calçada era carregada de manga. A gente pegava aquela birosca de bacia, Márcio. Pegava de bacia para pegar manga, para ficar chupando manga lá na pista. Pista de carvão, a pista de pó. Então, é a história do atletismo. É a história do atletismo. O começo duro. Dá até a história do violão, né? Do violão, a história da milha, né? Que trouxe uma milha, né? Nós tínhamos um atleta, né? Esse aqui era terrível. Dick gostava de fazer sacanagem. Dick era novo. Dick tinha 30 anos. Espirituoso. E aí pegou a rapaziadinha toda de 14, 15 anos, tudo nosso, tudo, né? Aí ele pegou umas anilhas das barras de halteres. Aí pegou um fulano lá e colocou uma anilha de 10 quilos dentro. Só que o que ele fez? Ele pegou a bolsa, né, a mochila e encheu de manga. Falou, levar umas mangas para Cubatão. E a gente fala, cara, levar manga para Cubatão? Não, ninguém vai tirar minhas mangas daqui. Encheu de manga, beleza. Antes de sair, professor Roberto Dick, né, junto com a rapaziada, tirava aquelas mangas todas, vamos enfiar essa anilha aqui dentro. Aí enfiou a anilha, 10 quilos. Manga, 10 quilos. Quando ele chegou aqui em Cubatão, aí o Dick pegou e falou, me dá a anilha aí que é pra treinar amanhã. Aí o Carlos do Teu, não, que anilha? Não, só trouxe manga, não. Abre a bolsa aí. Aí tá lá, tirou uma anilha de 10 quilos lá de dentro. Né? Ele ria, e a turma ria, que Nossa Senhora. A anilha era pra segurar a porta do alojamento, ficava no chão. Pra não bater a porta. Aí ele falou, vou levar pra treinar em Cubatão, entendeu? Aí trouxe de batentes pra treinar em Cubatão. Ó, ainda possui essa anilha lá. Essa anilha tá até hoje. Continua lá explorando a mesma coisa. Não, continua aqui, não pode contigo guardada. Tudo isso são histórias e é necessário um memorial para... Sim, é o que a gente tanto fala, né, Márcio? Buscar isso. Mas a importância disso na história de Cubatão é o nome da cidade que era levado. Né? Pois é. Essa grandiosidade, que é o nome de uma cidade, que dá orgulho. Quem não quer ser reconhecido, ter o lugar onde mora reconhecido de forma positiva? Como não é você chegar com uma equipe no lugar, o pessoal já tremer as pernas, falar, chegou a equipe. A gente ia fomos no Troféu Brasil em Porto Alegre Juvenil, nós perdemos uma competição por meio ponto. Nossa equipe era bem temida. Então é aquela equipe que chegava, o pessoal respeitava. Fomos disputar com o pessoal da casa. Gama Filho, era Sojipa, era Vasco. Né? Nós perdemos com a equipe do Rio de Janeiro, né? Nós íamos com um grupo... O uniforme era verde e branco? Ou não? A camisa era verde. Dick era um desenhista. Tá? Ele era um estilista. Toda temporada ele fazia um desenho diferente em camisa. Tá? Por quê? Porque nós disputávamos com o nome do Esporte Clube Cubatão, em termos federativos. Sim, e tinha que ter o brasão do Cubatão. Certo. Nessa época, o Cubatão, com as suas dificuldades, o Dick a prefeitura sempre fazia. Aí o Dick fazia uma lista transversal, aí fazia uma lista no meio, aí uma hora era uma camisa verde, outra hora era camisa branca. Então, nós fomos marcantes em termos de jogos regionais e tudo mais, jogos abertos, com a camisa verde e branco. Tá? O verde sempre foi o marcante. Era a cidade que a gente representava. Levava o nome Cubatão. Vou até postar agora no Face algumas camisas, alguns modelos. Então você levava o nome de Cubatão. Quando chegava em determinados eventos, que eram os da federação e da confederação, aí você ia com o logo do Cubatão. Aí é onde o Dick fazia a arte dele de estilista. Aí ele montava aquelas camisas, levava para confeccionar, e aí, cara, nossa senhora. A gente colocando, Márcio, né, um pouco dentro do que o Dick colocou, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para a câmera aqui. Isso. Que por sinal é a Dilson, né? A camisa branca, Essa é branca. É possível pegar aqui? Tá, deixa eu pegar É branca com escudo, né? Então, aí é branca com escudo, aí tem o frisinho, né, na lateral que era verde, né? Então, aí tinha essas condições. Dilson, o tempo passou, viu? Vamos falar aqui. A gente coloca os anos 73, para ter o polo esportivo, para sair o polo em 84, foi todo o trabalho que o professor Roberto Dick enalteceu durante esses anos todos. Então, a necessidade de dar condição, mais condição, e o atletismo acabou sendo uma vedete, né? E atraindo mais combatentes para isso. A necessidade fez com que a administração entendesse que era preciso um lugar específico para se praticar de forma melhor e trabalhar os atletas. O que ele cobrava também, é ele que cobrava.
Ele cobrava, o professor Roberto Dick cobrava junto ao Passarelli e tudo mais, nós temos que ter. Até não podemos treinar numa anilina. Isso. Né? Merecia essa condição. Pelo nível de atleta, não podemos ficar treinando numa anilina, treinando num centro esportivo, Era arriscado também, né? Sim. Era muito arriscado onde a gente treinava. Peso, um lançamento de dardo. Pelo potencial de atletas que já possuía, que o Dick já tinha, né? Que todos nós éramos moleques, eram os atletas dele, né? Ele que era o treinador, nós éramos os atletas, né? Então, pelo potencial que já tinha, o Dick mostrou isso para o Passarelli. Passarelli, necessitamos do local. E Passarelli via com os olhos diferentes o esporte da cidade que estava crescendo naqueles momentos, né? Quando ele assumiu em 82, que fez o projeto Adote um Atleta, que foi também o professor Roberto Dick também, que lutou muito para incorporar isso aí, porque ele precisava dessa questão do Adote um Atleta, porque ele estava perdendo os atletas. Porque o Dick tinha que correr atrás de patrocinadores. Então o Dick ia atrás da Meca, com o seu Raul, ia atrás das Só Tintas, né? Na Petrobras, Coca-Cola. Para quê? Para tentar manter os atletas. Nossos atletas já eram convidados. Tantos eram convidados que nós fomos perdendo. Adilson nunca quis sair daqui, mas Adilson teve vários convites. Porque na verdade começava a ser as cidades sim, um potencial esportivo. Opa, vamos tirar de Cubatão isso. Para vir defender o nome da cidade aqui. Para a cidade começar a pontuar, aparecer. Pela questão financeira, né? Pela questão financeira. Nós já tínhamos perdido, não era mais o amor à camisa. Na década de 70, né? O professor Roberto Dick era um amor à camisa, né? Nos anos 80 já não era mais o amor à camisa, já era o profissionalismo, já queria se ganhar. Já outra equipe, o Vasco da Gama estava convidando, o SESI de o Silvio chegou aí para o Vasco. O Silvio foi para o Vasco, o Suquinho não, o Everton, né, que é o Espigão, foi para o SESI, a Givaneide foi para o SESI, e assim foi. Muita gente ia lá também para aquela cidade do litoral. Caraguatatuba, né? Não, São Sebastião. São Sebastião, Caraguatatuba, aquela região que estava... Isso, porque pagava-se. Santos também já estava começando a olhar os nossos atletas. E aí começou-se então o desenvolvimento de uma área específica para treinar o atletismo, o pole. Você participou da elaboração do pole? Participei. Eu fui praticamente quem fiscalizava o negócio. O idealizador do negócio. Idealizou? Porque ali era um depósito de cano velho, de material de obra, de tudo ali naquele terreno, né? Tem alguma ligação com a proximidade do rio, Dick? Porque a primeira pista foi no fundo do Afonso Schmidt, próximo ao rio. Parece que foi, Márcio. Parece que foi um atrativo, Márcio. Entendeu? Nós começamos num local e nos residimos do lado desse local. Uma continuidade. Isso, a continuidade do trabalho de 70 nos anos 80. Como é que é o projeto do pole, Dick? Como é que foi a idealização deles? Você pensou nas quadras esportivas, na pista, nós pensamos na pista, né? Aí ficou a cargo do engenheiro, né? Locar a pista dentro daquele terreno, né? A ideia era a pista. Aí locou a pista, fez uma pista de carvão. Aí, o que acontece? Cubatão era uma cidade que todo dia chovia, umas 4 horas, 4 e pouco, chovia. Chovia no final É impressionante, você olhava no buraco da onça lá, isso, já vem água. Aí o que acontecia? Chovia, a pista ficava impraticável. Falei, Passarelli, não tem condição. Aí o que ele fez? Vamos tirar esse carvão. Aí fez um concreto na pista toda, uma parte de concreto, concretou tudo para botar um material sintético. Aí colocou aquelas placas de Rubertan, que chamava, só que as placas não aguentavam, elas soltavam. Aí Passarelli, não vai dar. Aí contratou uma firma especializada, a Lisonda, que fazia a pista de tartan. Aí foi feita a pista e aí ela foi inaugurada em 88 um campeonato sul-americano. Nós tivemos do campeonato sul-americano. Em 88, né? Foi o ano da Olimpíada de Seul. Mas em 84 já teve competição. Nós já tivemos jogos regionais na pista de carvão. Mas era carvão. O carvão, ela sempre foi uma pista oficial, mas uma pista de 8 raias, caixa. O que ela está lá hoje, ela era de carvão. O desenho que está lá dela hoje, só que ela era de carvão. Aí que nem o professor Dick falou. O carvão é aquela história. Todo dia chovia nesse diabo. Então no outro dia não tinha condições de treinamento, porque aquilo estava uma pasta, né? E assim foi indo, que chegou em 86 e tanta reclamação. De tanta chuva, Passarelli, né? Passarelli. Então, qual Dick providencia aí? Aí Dick sabia das empresas.
ele soube de uma empresa que estava fazendo essa questão de colocar placas de Robertan em pista, né? E aí veio colocar esses Robertan. Aí esse Robertan ele não colocou na pista toda, ele colocou numa parte de Só curva. para experiência. Só para experiência. Só que a experiência já viu que colava, 3, 4 dias depois, soltava, por causa da umidade, chovia muito a umidade. Aí naquela, Dick, o que vai fazer, Dick? Dick foi atrás, correu atrás e tudo mais, aí apareceu, né, o Maneco, né, que a gente tem um amigo, Maneco Pires, aí o Maneco falou, ó, tem uma empresa aí que está lançando... Até hoje ele constrói pista. Isso, está lançando uma pista aí, essa pista é uma pista que é experiência, tá? A Lisonda, querem conversar com eles? Aí a Lisonda veio, né, na pessoa do Dick, posso dizer que eu estava junto com ele, aí a Lisonda falou, ó, a pista é assim, é sobre pneu moído, os pneus vêm, a gente cata os pneus moem, põe uma resina, depois nós fazemos aqui que nem fosse um cimento, cimentar uma área. Tá? Mas ela tem essa questão... Isso, amortecimento. E aí a durabilidade dela? A durabilidade dela vai depender do uso de vocês, 5 a 10 anos ela pode durar, depois ela vai esgaçar, começa a gastar. Aí, Passarelli, né, façam isso. Aí foi autorizado, fez lá a bendita, não era na época licitação, era contratação, né? Contratou a empresa foi lá, em 88 estava prontinha, vamos inaugurar agora com o Campeonato Sul-Americano. Aí inaugurou o Campeonato Sul-Americano. Inaugurou com o brasileiro, né? Teve um brasileiro, depois teve o Sul-Americano. Depois foi o Sul-Americano. A tecnologia usada é uma tecnologia de ponta na época. Na época era a segunda pista do estado de São Paulo, né? A Sergei Búbica escolheu. O Sergei Búbica saiu no meet em São Paulo, ele veio participar de um meet, depois ele resolveu vir aqui, passar uns dias aqui na Baixada e escolheu aqui Cubatão para treinar. Para treinar aqui. Quer dizer, ficou uma semana treinando aí. As pessoas não têm ideia de quem era, né? O grande Sergei Búbica, que escolheu... Até o pai do Mihaly, que foi lá, porque ele era ucraniano, e o pai do Mihaly serviu de intérprete. De intérprete com ele. Isso aí já é um negócio pitoresco, né? Só colocando ali um pouquinho mais, Marcelo, a questão da pista foi uma situação que assim... Então ela foi feita sintética, né? Foi realizada ali os campeonatos e aí ela foi tocando, né? E aí nós fomos realizando os eventos sul-americanos, brasileiros, campeonato paulista, os tinha de grandes monte. atletas do Brasil tiveram aqui. A cidade se tornou roteiro das grandes competições. Era ponto de referência, né? Do atletismo nacional, né? Era a segunda pista. Atletismo, nós tivemos campeonatos nacionais. Nacionais e sul-americanos. Nacionais, sul-americanos, paulistas, ou seja, não foi só uma passagem. Não. Tentativa de índice para a Olimpíada, a tentativa de índice olímpico em Seul para 88 foi feita aqui. Para Los Angeles também, em 92, foi feito aqui. A pista nível do mar favorece as provas de meio fundo e fundo, né? Principalmente as de fundo. E aí o pessoal, isso aí em Cubatão. Nossa, quando eu falo, era a única, você tinha o Ibirapuera, que era sintética, a nossa, que era sintética também, mas não que nem a do Ibirapuera, que a do Ibirapuera é importada, né? Sim. E em termos de Brasil, nós éramos a sexta pista do Brasil. Sexta pista do Brasil em termos de sintética. Termos sintético. Tá? Éramos a sexta do Brasil em termos sintéticos, isso aí nos anos 80, meu amigo. Ou seja, a pista que todo dia dá para treinar. Isso, e choveu, acabou, no outro dia problema. se treina. E aí aconteceu isso, aí foi, né? Os gatos. Vai ter competição? Não, fazer em Cubatão. A Confederação Brasileira, vamos fazer o Campeonato Sul-Americano, o Campeonato Brasileiro. De que? Telefonar pra cá, de que? Dá pra fazer? De que corria, era Passarelli, era Ney, faz em Cubatão. Ou seja, trazia. Não, e aumentava o quê? A receita no município, o pessoal, o restaurante, o comércio, tudo e levando o nome do município. As pessoas levava o nome, né? Pô, nós tivemos aqui o Sul-Americano com mais de 10 países, né? 11 países. As escolas receberam? Sim, utilizava os e-mails aí, um alojamento. Pô, nossa, os caras ficaram maravilhados, entendeu? Em vir aqui, porque todo mundo achava que Cubatão era aquela. Não, é China, todo mundo de máscara. Estrutura de merenda, com estrutura. Todas as escolas com as cozinhas muito bem montadas. Sim. Não teve aquela de pão seco em cima da mesa. Não. O Cubatão nunca ofereceu isso. Sempre de qualidade. Era tão grande que assim, né? Na época ele sabe disso aí bem, né? Nós temos muitas histórias. O Dr. Gesta de Mello, que era o presidente da confederação, quando ele vinha aqui, ele trazia as bolsas carregadas de tênis, sapatilha. As escolas do município começaram a ser construídas já e cada uma delas já tinha a sua área de esporte. Foi fruto desse trabalho, observou-se, não, peraí, nós temos que colocar as escolas das crianças mais próximas das quadras esportivas e as escolas municipais começaram a ser construídas com as quadras esportivas. Papai, o João Ramalho tinha quadra de coisa. O Lorena, quadra. O Loreno também tinha quadra coberta. O Lincoln Feliciano, não me lembro se tinha também, né?
E aí começou-se, então, nesse sentido. Então, mas também referente, Márcio, a não só o profissional Roberto Dick, mas aos profissionais que também executavam na escola. Os professores de educação física. Eu digo uma coisa, vai levar a outra. O Nélio, através do trabalho dele, o trabalho dele que ele realizava no Lorena, foi onde o Lorena ganhou aquele complexo esportivo. O gaúcho do João Ramário, que cuidava do futebol de salão lá, foi que também ganhou aquele complexo. O mesmo complexo que a questão do professor Roberto Dick adquiriu ao poliesportivo para a modalidade que era dele, que era o atletismo, os outros profissionais também conquistaram. O Nélio conquistou, o Gaúcho também conquistou, e os próprios, depois que foram construídos, também foi conquista dessas grandes equipes que foram formadas, entre o futsal e o esporte começou a Sim, nossa, e o poliesportivo também servia para as outras modalidades, em se tratando dos testes físicos. Então, o voleibol fazia um teste físico, velocidade, resistência, trabalho de salto. Então fazia no poliesportivo. Vamos usar lá. Essa condição então, importante. Que no poli, ele já era projetado com aquelas quadras de tênis e das demais Sim. Quando a base da pista é a base dele, né? Foi depois é que eles fizeram ali aquelas quadras de tênis. Eles fizeram aquelas quadras de tênis. Alguns engenheiros pediram quadra de tênis, né? Porque queriam bater um tênisinho. Aí o doutor José Oswaldo Passarelli colocou aquilo lá. Bom, de repente, se começasse a praticar, de repente algum... Elas poderiam ser até cobertas, né, aquelas quadras de tênis. Poderiam até ser Seria o ideal, né? E poderiam ser melhor exploradas. Né? Pois é. Né? Até o pitoresco da história do campo de futebol, o poliesportivo, Centro Educacional Desportivo Roberto Dick, foi construído especialmente para o atletismo. Especialmente para o professor Roberto Dick fazer o trabalho dele lá. Não existia traves, as gaiolas, era uma gaiola só que tinha, né, de lançamentos, que era a gaiola de lançamento de disco, ela era um pouquinho mais para dentro, né, as áreas eram diferentes ali dentro, a utilização era para o professor Roberto Dick com a sua equipe de atletismo. Só atletismo. Isso. Aí havia um embate entre a Câmara e a Prefeitura num jogo tradicional, num jogo de futebol, né? Um jogo de futebol tradicional entre hoje falecido Newton Barros Cavalcante, que era o superintendente da Caixa de Previdência, e o Manaus, Aldomiro, né? Sim. Então, aí havia esse futebol, a garagem jogava, então... Aí o Aldomiro, Manaus, era chefe de gabinete do Passarelli, mas o Dick tem um campo lá maravilhoso, lá, vamos aproveitar esse campo. Aí foram na garagem, na conservação, pediram para o Eduardão fez as benditas traves e as traves foram colocadas lá para fazer esse futebol. Quando as traves foram colocadas lá, nunca mais as traves saíram. Aí as gaiolas recuaram, a gaiola recuou, com o recuo da gaiola ele mandou fazer uma outra do outro lado de lá, que era a do martelo, porque aí ficou os setores perto do que ele trabalhava, né? Martelo, o disco e o peso, né? O dardo é do outro lado, né? Então você vê, acabou surgindo as traves numa questão de um torneio, entre a Câmara e a Prefeitura, porque não tinha as traves lá dentro. A gente possui fotos daquela época, não tem as traves. Não se tem mais traves lá dentro. Não, tem. As traves estão lá. Hoje é um campo de futebol, hoje tem... A trave está lá e o mato está no meio da trave. Então, a altura do mato está no meio da trave. E voltou-se, recuou as gaiolas para a linha lateral, para o fundo, entendeu? Porque elas eram mais para dentro. Tem isso, Márcio, essas histórias. Na verdade, hoje, o poli, a gente observa muito essa questão do pedestrianismo, né? As pessoas, todo mundo vai caminhar no poli e adora caminhar na pista. Ortiz dos Santos. O poli é realmente... O Ortiz fazia parte da minha equipe de pedestrianismo. O que eu acho interessante é que muitas cidades adorariam ter no centro da cidade um parque, uma área verde. O Cubatão tem naturalmente uma área dessa ali. Caminhar no poli é espetacular. As pessoas... Você fala disso agora você imagina aquilo lá há 30 anos atrás, quando era, né, bem cuidado. Então, quando as equipes vinham, elas não ficavam concentradas naquela área da frente. Né? De que lembra, eles abriam tendas, barracas debaixo das árvores. Aquilo era gramado, Marcelo, um gramadinho, aquilo era tratado, filho.
Era gostoso ali. Toda semana tava lá a questão de carpinação, a questão de roça de grama. As equipes desciam com a estrutura, montavam as tendas e... Isso, mas nossa, então todo mundo gostava de vir para lá nas competições. Então você vinha um sábado de manhã, 8 horas da manhã começavam os eventos e ia embora às 6 horas da tarde. Tu passava ali um... Hoje uma pista como aquela, para ser construída, requer um certo 5 milhões. 5 milhões no mínimo. No mínimo. Sim. 5 milhões Só a no mínimo. base de concreto nela inteirinha, pra você ver quanto é que não deve Márcio, ficar. você tem que fazer terraplanagem da área, né? Você tem que preparar toda a estrutura de drenagem da área. Você depois tem que criar uma pista de concreto em cima daquilo, né? A base, você vai fazer uma pista de 400 metros de concreto, tá? As áreas de salto também. As áreas de salto, tudo. Uma pista de concreto. Depois, em cima dela, você vai colocar a camada asfáltica, né? E depois, em cima da camada asfáltica, aí vem a borracha. Nós estamos falando de 400 metros linear, mas se eu 5.400 metros quadrados de tudo. 5.400 metros quadrados. Quadrado a área que a pista vai ser inserida, A né? área que a pista vai ser colocada. De pista mesmo, a gente tem 4 mil metros? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Mais ou menos São isso. 10 Um pouquinho 8 mais. raias, né? 8 raias, 8 raias. Raias, um metro, 400 oito metros tem a raia 1, né? A medida 30 centímetros da borda para dentro. Bota pra dentro. Então é mais ou menos aí 4 mil metros, né, lineares, Então quadrados. Se eu for cubicar isso a cada 10 centímetros... Porque a pista moderna hoje ela tem 9 raias, né? Não Até tem 10, mais 8. né? Tem a pista até de 10 10 raias. 10 raias. É. Mas a nossa aqui, ela tem uma condição espetacular. Sim. E agora se você for ver as pistas, as caixas de salto em distância e vara, principalmente as de distância e triplo, elas são feitas fora da pista. Tem a pista do lado da pista. Entre a pista e a arquibancada tem as caixas de salto. A nossa não, a nossa é na parte interna. Entre a pista e o gramado. E o gramado. Antigamente, você, né, que nem colocou o Dick colocou, as caixas de saltos eram feitas dentro da área de campo, né? Dentro da área de campo. O mesmo que você colocar é o que a gente chama que é 3.000 com obstáculo, que é o steeple chase, né? Então ele era feito fora da pista. Ele era uma área colocada alongamento fora da pista. Então você tinha os 400 metros, alongava para fora e fazia ele, né? O fosso d'água, aquele que todo mundo gosta de ver, o atleta tomando banho. Hoje não. Hoje é dentro do complexo do campo de futebol. Então você tem a pista de 400 metros e da área de dentro... A volta é menor, né? A volta é menor. Então você, em vez de dar 7 voltas, você dá mais, né? Então ampliou-se, né? Tá? E as áreas de salto, que o Nick falou, de distância e salto triplo, né? Passaram para o lado de fora da pista. O lado das 8 raias de fora veio Tem algumas que até o salto com vara é fora. Isso, até salto com vara. Por quê? Para facilitar a comunicação dos treinadores. Você imagina, você tem 8 raias, né, aqui na sua frente, a caixa lá, e você precisa falar: fulano, acerta o pé direito. Porque agora o atleta compete, ele sai dali, vai na grade ali, fala com o técnico. Ele está do lado da arquibancada. Não atrapalha nada, não precisa atravessar a pista para falar com o nada, técnico. Se tiver acontecendo uma competição, isso. isolado. Porque antigamente era proibido o atleta falar com o técnico. Era proibido Não podia nem olhar. Se o técnico fazia um negócio, você não podia olhar, que era falta, tomava cartão. Você vê que absurdo? Maravilha. É um absurdo. Hoje não. Hoje você filma um atleta, chama ele o cara, do seu lado, mostra. Aqui, ó, tá. Assim, você tem que fazer. Mas é o certo, para você melhorar o resultado. Para você, Não é todo mundo, todo clube, até o handebol que não tinha tempo, agora tem tempo, né? Então, que maravilha. Dick, como é que você observa esse longo dessa toda essa história? Você teve parte viva de tudo isso? Eu achei, aqui em Cubatão foi onde eu me realizei profissionalmente, né? Então eu devo muito à cidade, porque quando eu chego aqui em Cubatão, eu me sinto à vontade pelo tratamento que o pessoal dispensa a minha pessoa, eu me sinto querido na cidade, né? Então isso aí me deixa bastante lisonjeado, né? Marcinho, para você ver, nós fomos almoçar ali no Jorge Ayala, entendeu? Nós sentamos numa mesa lá no fundo. Todo mundo veio falar contigo. Foi eu, o Dick, o Adilson, o Suquinho, né? O irmão do Suquinho, o Carlos, né? Nós fomos lá, eu falei: Dick, vamos lá para aquele fundinho lá a gente observa todo mundo. Aí fomos lá para aquela área do fundo do Jorge. Pô, aí o Jorge, como estava lá na frente, ó, o professor Roberto Dick tá aí. Aí, pô, é que eu te falei, o ex-vereador veio, aí veio fulano, veio o garoto, veio ex-atletas, né? Então, vieram cumprimentar a pessoa dele, a pessoa importante, Roberto Dick.
Saímos aqui para tomar um café, professor Liberato, encontramos mais outras 2, 3 pessoas, o Washington. Então, o professor Roberto Dick, ele não mora aqui, não é morador da cidade de Cubatão, mas é uma pessoa que é conhecida. Uma pessoa que tem... A cidade tem uma estima por ele. Então você... Eu morava em Santos, mas eu vivia meu tempo todo aqui em Cubatão, desde de manhã até de noite, pô. Né? Quando não tinha competição, então, a competição terminava às 11 horas da noite, pô. Roberto Dick, direto. em relação à semente que você plantou, o que você observa de frutos hoje? Como é que você considera hoje? Você fica satisfeito quando olha, sente uma certa tristeza, observa que poderia estar melhor, ou está satisfeito? Não, eu acho que a semente foi plantada, não foi só eu que plantou, né? Mas eu acho que foi bastante positiva, né? Aí eu só acho que de umas administrações para cá, essa colheita foi menor do que era antigamente, né? Então a semente ficou ali, mas a colheita está sendo menor, né? Porque eu acho que falta mais incentivo, né? Não se olhou para o esporte? Não se olhou. Hoje não tem nada. Se for do Cubatão, tem treino de quê no Cubatão? Nada. Não estou falando de atletismo, de outras modalidades. Os discípulos, Márcio, a gente coloca assim, né? Não tem. Houve um retrocesso. Um retrocesso. Isso. Não antigamente, eu analisava Cubatão, a parte nossa toda, a prefeitura, toda era uma família. Tanto que eu entrava na sala do passarela e saía a hora que eu queria. Então, precisa disso, precisa daquilo, uma condução, ele resolvia tudo. Isso aí criava até um certo ciúme nas outras modalidades. Então, eu acho que hoje em dia não tem mais isso aí, entendeu? Não tem ninguém mais. Se não é o Carlos Roberto aqui, outro time já tinha fundado. Entendeu? Ele é que está aí, aguçando sempre isso daí. A parte esportiva, que nem o Dick coloca, realmente, ela acabou. Acabou. O segmento dos profissionais, ele deixou. Tá? Ele deixou, vamos colocar assim da parte dele, eu te coloco também dos outros. O Dick, ele deixou os profissionais para tocarem um dia. Ele criou isso. Professor Roseli Bueno, que hoje já se aposentou, mas teve junto ali 30 anos, né? Professor Adilson, a minha pessoa, professor Antônio Sérgio, que hoje já se foi, né? Já não está mais aqui. Deram continuidade a esse trabalho. O nosso problema hoje é que... Hoje acabou, né? Hoje acabou. Hoje, eu já fui embora, já aposentei, a Roseli também. Professor Adilson, né? A gente está conversando agora, professor Adilson, possivelmente o ano que vem, tá? Quando o professor Adilson, o ano que vem ou o próximo ano, o professor Adilson parar, se aposentar, não tem mais o atletismo. Nós somos alguém, nós somos, tem um outro. Você coloca o Arlindo do voleibol, entendeu? Arlindo Pedro Júnior, ele sabe bem aqui. Arlindo não teve uma sequência do voleibol. Algumas pessoas que tiveram com ele não deram esse segmento diferente do Dick. O Dick é aquela do professor, nós nos espelhamos a ele. Ele foi o referencial para a gente se tornar. Todos nós queríamos se tornar um Roberto Dick. Eu queria ser um Roberto Dick. Eu fui, não digo que foi o Roberto Dick de 100, mas eu fui um Roberto Dick de 50%. 50%. Muitas das coisas que ele fez eu também fiz. Procurei fazer e consegui fazer. Eu tinha um sonho de ganhar dele, em termos escolares. Quando nós tínhamos competições escolares, eu comecei a fazer educação física em 82 na FEFS. Eu fui logo lecionar no colégio Santista. Lá eu montei uma estrutura, montei uma equipe de atletismo, porque eu queria ganhar do professor Roberto Dick, que comandava o Colégio do Carmo, que era o colégio referência. Depois do Schmidt aqui, ele foi embora para o Carmo, ele transformou o Carmo num colégio referência escolar. Sim. O Carmo detonava tudo. E todo mundo queria ganhar, os Andradas, entendeu? Todos queriam, o Escolástica Rosa. Falei, não, vou ganhar desse velho homem. Porra, mas tranquilo. Montei uma equipe também. O mesmo que ele fez em dar bolsa de estudo, levar atletas de Cubatão, dando bolsa de estudo, para a gente transformar essa garotada também, não era só na esportiva, mas na área educacional, eu também fiz através do Colégio Santista. Eu convenci uma escola que era de padres a dar bolsa de estudo para atletas. Eu coloquei atletas de cor para estudar no Colégio Santista, que era difícil, através de bolsa de estudo e através, vamos dizer assim, do esporte. Entender qual o significado do esporte. Isso. Aí em 84 nós derrotamos ele, nós ganhamos dele. Tem que entendeu? Mas não foi. O Colégio do Carmo, o Colégio do Carmo era o Colégio do Carmo, não era brincadeira, Como meu amigo. Como é que foi, viu? Então, mas era, ele sabia. E lá no Colégio do Carmo, a maioria aqui dos atletas, todo com bolsa no Carmo. Arrumei para Adilson, Roseli Bueno.
Tá colocando. E vinha de Cubatão. Uns 10 atletas. Daqui. Os 10, nossos. arrumei para bolsa de estudo lá. Eu lembro do Adilson, a gente pegando o ônibus, começou em 1985. Estudavam todo no carro. O carro. transporte dos José Bueno, todo mundo. E a gente ia pro carro e a Pio, né? Pio. E o Santista também era dos atletas de Cubatão. Muitos dos atletas que eu levei pro Santista eram atletas dele. Não era eu que era o treinador. Eu apenas treinava um grupo, mas eu montava o resto do grupo. E ele teve os próprios atletas dele competindo contra ele de treinador, ele de professor. Que na verdade é o intuito. Importante é essa convivência, né? É multiplicar, né? A massificação, Márcio, eu sempre falo, a massificação. E o que te deixa bastante assim, vamos dizer, satisfeito e realizado é você saber que esses atletas que passaram pela sua mão, eles hoje estão muito bem encaminhados na vida profissional. Aqui, ó, doutor André Izzi. Doutor André Izzi foi atleta dele. Campeão brasileiro, campeão sul-americano. Tá aí, doutor André Izzi, presidente da OAB. Todo mundo hoje, encaminhado. Década de 80. Grande auge. A inauguração da pista, o complexo. Esses anos todos lá para cá. Alguma outra pista apareceu na região? Alguma outra pista foi construída? Não, depois a única pista que construída foi a pista da Praia Grande. Já era nos anos 2000. Mas é no 2000. Continuamos ainda sendo... Sim, até os 2000 fomos referência, meu amigo. Só a pista da Praia Grande foi construída depois do ano 2000. E até ainda hoje... Somos ainda numa condição... Todo mundo pergunta, ele sabe disso aí, né? Hoje nós temos o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir Mota. Vlamir é ex-atleta dele. Veio lá de Londrina treinar comigo aqui. É um garoto que veio de Londrina, ele abandonou a cidade dele, ele é filho de poder aquisitivo, juiz. Então ele abandonou Londrina, soube que tinha um treinador em Cubatão, que era um especialista em arremessos, que já tinha grandes atletas, que ele já sabia disso aí, que foram os anos 88, 89, já tinha referência, já sabia. O Brasil já sabia onde estava o professor Roberto Dick. A grande expressão nos arremessos de lançamento. Vlamir largou tudo lá e veio para cá, colocou a mochila nas costas e chegou aí e falou: senhor Roberto Dick, vim para treinar com o senhor, quero ser campeão brasileiro, e aí, o que o senhor faz? Foi campeão sul-americano e recordista sul-americano. Ele transformou juvenil. E hoje é presidente da Confederação Brasileira. A possibilidade de tudo isso mudar, Dick, de tudo isso deixar de existir, novamente do lado do rio, a água vem... Não, eu até falei na outra da rádio lá, em vez de vocês estarem preocupados com querer trazer equipes de fora para ocupar o polo esportivo, por que vocês não melhoram o polo esportivo, dê mais condições a ele para ele possa funcionar como antigamente, desenvolvendo, né, a parte de atletismo do município e melhorando o uso dos munícipes, né? Isso é que eu acho importante, não chegar e dar isso de mão beijada para os outros. Pô. E aí o público de Cubatão é que vai ficar tolhido disso aí, de usar aquilo lá. Márcio, o tempo outrora, o tempo lá de trás, Márcio, o que chamam, né, a minha parte de museu, de memorial, né, o tempo outrora, Márcio, não volta mais. É impossível. Não vai ter outro Roberto Dick, não vai ter outro Bacalhau, não vai ter outro Adilson, outra Roseli. Tá, isso aí esquece, não vai ter outro professor Arlindo, não vai ter outro Nélio, não vai ter outro Gaúcho. Vai ter semelhantes a esses, tá? Para dar uma continuidade desse trabalho. Esse trabalho fez uma história lá atrás. O nosso problema é que essa história não deu continuidade. Essa história chegou a um limite e aí foi se acabando, deixaram acabar. Isso daí é a questão de todos os próprios esportivos, Márcio. Tá? Não é a administração do Ademário que é a culpada do que está hoje, e sim são administrações anteriores que foram largando o esporte meio de lado. Pô, existe um tripé chamado educação, esporte e saúde. É esse tripé, meu amigo. Sem esse tripé nada funciona. Sem a educação e esporte, da educação à saúde, do esporte à saúde. É assim que funciona esse tripé. Quando você fala que, na verdade, o passado não volta. Não volta. As glórias do passado, elas são sempre lembradas. Mas é a base para você continuar e ter um futuro. Colocar essa palavra. Se você não trabalhar isso... Se você não tem um presente hoje nós estamos vivendo... Um presente. Um presente que está nos tolindo do futuro. Os jovens, os cubatenses, sempre foi um celeiro de atletas. Quantos corredores não estão aí que poderiam ter sido descobertos?
Quantos atletas não poderiam entrar? Jogadores de vôlei, jogadores de handebol. Nas periferias, quantas crianças não buscam jogar um futebol, como o Dick mesmo falou, e de repente é um corredor nato, é um saltador nato. Pois é. Quantas pessoas... Então, isso aí, Márcio, só vai descobrir, sabe como? Se você fizer um campeonato colegial, como tinha antigamente. Se você realmente ativar o esporte. Aqui tinha campeonato colegial em Cubatão. Além disso, pergunta para ele, nós criamos o quê? Tocoma, que é Torneio Colegial Mirim de Atletismo, até 13 anos. Tocóia, Torneio Colegial Infantil de Atletismo. Tocoja, Torneio Colegial Juvenil de Atletismo. Ou seja... 3 torneios, Mirim, Infantil, Juvenil. Da primeira, quarta série, da quinta a oitava... Mirim de 13 anos, 12, 13 anos, depois era 14, 15 anos, depois 16, 17, 18. Além disso tinha torneio, festival de velocidade, festival de resistência, festival de arremesso e lançamento. Então você vê, tinha tudo. Isso aqui tinha em Cubatão, pergunta para ele. Mas não ficava concentrado no pole. Entendeu? A questão era essa. Espalhado. Isso, aí o professor Roberto Dick inventava de ir lá para Vila Nova, vamos fazer lá o festival de resistência. Aí ia lá e fazia o festival de resistência. Aí velocidade eu fiz ali atrás de coisa na rua. Aqui na Belabino do Amaral, entendeu? Ia captando, vendo as pedras. Você ia buscar, Márcio, você não esperava vir, você não esperava ele vir. Você ia lá buscar ele também, tinha essa vantagem. Acabamos de falar... A concentração escolar era muito maior, nós tínhamos profissionais diferenciados nas escolas. O poliesportivo sobreviveu. Nós estamos falando de Cubatão de 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. Hoje nós estamos falando de Cubatão de 16 mil alunos na rede. Mas eu vejo... Olha o tamanho do celeiro. Márcio, eu vejo a desmotivação. Ele é profissional, ele se aposentou na prefeitura, sobre educação física. A desmotivação hoje do profissional de educação física hoje, do servidor, está terrível. Então você tinha profissionais de educação física que amavam aquilo que faziam. Hoje o pessoal não Hoje não tem, Márcio. Hoje você tinha um gaúcho, Carlos Alberto Cupelo, que amava aquilo. Você tinha o professor Nélio. A gente tinha uma professora chamada Gilmara Cardoso, tá? Uma professora Gilmara Cardoso, que era no Dom Pedro, e ele sabe, a nossa grande base feminina do atletismo nosso, era a professora Gilmara. Acedia vários atletas. A Juliana saiu da professora Gilmara. A professora Gilmara, dando educação física, viu aquela menina girando em volta da quadra, falou assim, nossa menina, o seu nome, Juliana, você não quer ir treinar atletismo, não? Era poliesportivo, treinar com a professora Roseli Bueno. Aí ela iniciou ali nas escolinhas de atletismo com a professora Roseli Bueno, depois é que ela veio treinar comigo. Então tem tudo isso, e outros atletas, que nem ele colocou do Espigão, do Everson, saiu lá na Vila Nova, de uma escola, o Adilson saiu da Vila Nova. Entendeu? Nós estamos falando do atletismo, agora tu imagina do handebol com o Nélio. Nélio lecionava dentro de 2 escolas. Nélio dava aula na Henry Bord, né, na escola Henry Bord na Light, e lá no Lorena. Nós tivemos há pouco tempo uma escola de Cubatão vencendo um torneio. Isso, lá da Ilha Caraguatá, o professor Adilson, que gosta de handebol, que foi campeão da TV Tribuna de handebol. E aí, meu amigo? Mas são poucos, né? Então você vê esse potencial. E essa turma mais velha da educação física se aposentou. Quando eles se aposentaram, e a questão também dos desestímulos referente à Secretaria de Educação e tudo mais, morreu os jogos escolares. Sem os jogos escolares, professor Roberto Dick bate nisso, professor Carlos Alberto bate nisso também. Sem os jogos escolares não tem Secretaria Municipal de Esporte. Sem os jogos escolares você não tem a base. Não tem a base, você não consegue captar, você não consegue ver o diamante. E primeiramente, não são os treinadores que descobrem o atleta. Quem descobre o atleta são os profissionais de educação física da escola. Eles são os primeiros nos olhares, cara. Os olhares deles é que identificam se aquele garoto vai, se aquele não vai, aquele para quem eu posso mandar. Eles é que são os olhares dos treinadores. Sem ele, não existe Dick, não existia Carlos Alberto, não existe Adilson, nada disso. Nenhum treinador desse país existe sem o profissional de educação física escolar. Ele é que trabalha o primeiro empaque ali com a criança, é ele que faz. Sabe uma motivação que eu dava para os alunos? Tinha um campeonato. Aí sabe o que eu fazia? Premiação, eu comprava o miolinho da medalha, pegava uma fitinha verde e amarelo, cruzava assim, colava ali, botava um alfinetinho por trás. Essa era a premiação, que eu fazia os campeonatos dele. Aí eu chegava
na sala de aula. Dá licença, professor. Pois não. Eu queria fazer uma premiação de um aluno aqui que foi campeão assim, assim, assim. Ah, pois não, quem é? Fulano de tal. Aí o menino levantava, vinha na frente, aí botava o negocinho nele. Aí todo mundo batia a palma. Fazia isso. Não só isso, como no escolar ele fazia isso. Pô, a gente ficava até. Eu digo que eu sentava. Reconhecimento. Quem que faz isso hoje? Ninguém Tu ficava inibido, porque chegava daqui a pouco, a gente já sabia. O professor Roberto Dick está chegando. Ou é algum esculacho que ele vai dar com a professora, que alguém aprontou alguma coisa na educação física, ou é premiação. Aí chama, olha, fulano, vamos dar um exemplo. Carlos Alberto. Pô, no meio daquela turma de 40 alunos, aí tu tinha que levantar ali, entendeu? Aí todo mundo batia a palma e tudo mais. Ele chegava lá, colocava medalhinha e tudo mais. Ó, foi campeão escolar, ó, ganhou lá em Santos, lá, ó, ganhou a corrida de lá, entendeu? Isso dentro da escola foi um chimite. Quem que faz isso hoje? Ninguém faz isso, pô. Não é afagar o ego, né? É manter o atleta ali motivado. Não, o aluno ali, né? Ele se sentia orgulhoso, né? A classe respeitava ele. Foi campeão de salto de distância. Eu tinha ali a relação de todos eles com a marca que eles faziam em todas as provas. Eu tinha tudo ali, entendeu? Estamos chegando no finalzinho desse bate-papo, porque a gente tem mais condições para conversar aqui, tem assunto para muito. Mas agora, depois de fazer tudo isso aí, a gente tem que frisar uma coisa. Destruir o poliesportivo, jamais. É isso que eu ia falar. Nossa, essa condição, com esse bate-papo continua, assim como o pólio tem que continuar, né? Precisa continuar, precisa ser mantido. Ele é uma história, né, Márcio? Ele é uma história, né? Quando se fala em turismo, se fala em pontos turísticos. Isso, e isso. E o polo, ele tem nato isso. E aí, isso que você falou, das escolas, frequentar lá, eu já tinha proposto isso daí, das escolas irem lá uma vez por semana. Eu estava conversando no make-off com o professor Dick aqui, com o professor Bacalhau, e eu estava falando que a gente caminha no pódio todas as manhãs, busca caminhar aí a maior parte possível durante o dia. Teve uma época que eu caminhei até à noite no pódio, que era muito bom, quando o pódio estava aberto, você caminhava à noite também. Verão. E me chama a atenção aquele espaço todo, e de repente muitas crianças que não têm acesso ali. As escolas iriam um dia, pegarem os alunos e iriam passar um dia no pódio. Vai correr, mostrar, vai saltar, vamos saltar aqui. A área verde que existe ali é espetacular. Né? É espetacular. Então as pessoas conhecerem, as crianças conhecerem o pólio e através desse contato com o pólio, o contato com o esporte. Lá que tem quadra de tênis, por que não? Leva a escola e faz ali umas atividades lúdicas para eles ali dentro da pista. Gramado, utiliza a pista, utiliza tudo aquilo e traz a criança para ter esse contato. E você vê, né? Você conhecer um atleta, né? Um atleta símbolo da cidade, né? Porque ali você tem o Centro Educacional Desportivo Roberto Dick, que é o complexo, e tem a pista Adilson Ramos de Oliveira. A pista onde você faz a sua caminhada é uma pista que é projeto de lei, entendeu? Então é instituída como Adilson Ramos de Oliveira. Então, homenagem ao atleta Adilson Ramos de Oliveira. Como centro educacional, é homenagem ao treinador. E a referência lá é o Adilson. Então, se você levar as crianças para conhecer um campeão brasileiro que dominou o arremesso de peso durante 15 anos na América do Sul, ó, esse moço aqui, tá vendo essa bola de 7 kg 260? Pô, esse moço aí arremessava 17 metros e 89. Então, mas só o Adilson paradinho lá, ele já põe 13 metros. Então, você vê uma criança daquela fazer uma esfera de ferro daquela, atravessar uma frente de casa, que uma frente de casa tem 10 metros. Então, você coloca, você fica abismado. Nossa, e você manda a criançada, pega a bolinha aí a criançada vai ali, já fizemos isso. Nossa, que esse peso muito grande. É 7 quilos. Porque o povo brasileiro, ele é muito ignorante sobre determinados esportes. Eu sei que às vezes eu descia com um dardo no elevador do meu prédio, aí o pessoal olhava e falava, vai pescar? Só vai pescar? Aí o cara fala em dardo, sabe o que o cara fala? Aquele que joga assim no alvo. No alvo. Entendeu? É que nem se confunde jornalismo, ele sabe disso aí, de vez em quando a gente fica tiririca, tá fazendo lançamento de martelo, o cara chega lá e fala, tá arremesso do martelo, ou arremesso do disco. Então, diz que martelo e dado é lançamento. O peso é quem empurra é arremesso. Mas você escuta isso, até Band, às vezes está comentando isso. Bom saber. Vou só com uma 3 lançamentos e um arremesso.
só uma curiosidade, ele que falou do dardo do elevador. O Suquinho, né? Luiz Fernando da Silva, o Suquinho passou pela uma perrenga. Quando ele foi a um Pan-Americano na Espanha, né? Com a bagagem, o que fizeram da bagagem? Serraram-lhe o dardo. O dardo foi cerrado às ponteiras. Por quê? Porque não cabia no local né? Ele ganhou uma grana. Tinha um espaço no avião e não cabia. O que fizeram? Serraram. Quando chegaram na Espanha, tudo tranquilo. Quando o Suquinho foi tirar, e aí? O Suquinho ficou sem dardo, teve que pedir emprestado. Acionou, levou uns bons anos aí. Ganhou uma grana boa. Mas ganhou uma indenização boa. Mas por quê? Porque não cabia. Uma vara dessa, já foi serrada uma vara. Já serraram uma vara de 4,70 m, entendeu? No meio para poder conduzir no transporte de um aeroviário. Mas isso há anos atrás, quando não se tinha ideia do esporte. São as premissas. Mas vamos fazer um outro programa aqui, falando especificamente dessa questão do pole, que é lógico, isso tem que ser, se há um projeto, se há uma intenção, que se traga a público e a gente possa debater isso, que é uma decisão que não é tão simples assim, né? Uma decisão que requer uma consciência muito grande, porque a história a gente não varre para debaixo do tapete. Só pode botar uma pedra em cima daquilo ali. Não, não pode varrer por debaixo do tapete. O poder público, né, Márcio, ele é uma passagem, né, Márcio? O Adhemário está aqui por uma situação de 4 anos, eleito por mais 4, é uma passagem. O poliesportivo não, o poliesportivo é uma história. Já passaram algumas administrações que não deram devido valor para ele e está registrado. Isso, é uma história de 35 anos, né, cara? Então é uma história, né? Os vereadores também, não é chegar amanhã, vamos votar a favor, porque o Santos vai fazer melhorias nisso, naquilo, e vamos acabar com o poliesportivo. Não, os vereadores também têm que entender que, né, a questão do poder legislativo também é uma passagem. Então hoje por 4, amanhã possivelmente não estejam mais, né, meu? Então, a história tem que ser reverenciada e ela cobra. Isso. Agora colocar. Ela lá na frente, essa história vai cobrar, entendeu? Ela cobra. Da mesma forma que nós estamos cobrando aqui, hoje, que as administrações viraram as costas para o esporte. Então a história cobra. Senhores, estamos chegando no finalzinho do programa. É um prazer enorme estar esse bate-papo aqui com o Dick, com o Bacalhau. Sem dúvida, algo muito bom. A gente falar da história é bacana. Conviver com a história, ter a história presente no programa é melhor ainda. Tem muitas histórias ainda que a gente não contou, né? Vai ficar para o próximo programa, vamos marcar assim. Tem muitos assuntos pitorescos. Né? Tem história, e tem a história e tem os que contam a história e fazem parte da história. Essa que é o gostoso, né? Nós fizemos parte dessa história, né? Querendo ou não querendo, né? Nós fizemos parte dessa história, né, Márcio? Fui lembrar de Arlindo Ferreira. Senhores, suas considerações finais, Bacalhau. Márcio, obrigado aí pelo convite, né? Trazendo aí o professor Roberto Dick, né? Nós temos aí um livrinho chamado Superação, né? Que conta a história, né? A história desse senhor que foi enredo de carnaval, né? Com a Escola de Samba Nações Unidas, com seu presidente Pedrinho, né? A história de um centro educacional desportivo Roberto Dick, que tem uma história, né? Todos os nossos atletas têm uma história, e essa história é uma história de pai para filho. Emocionou, você emocionou. Roberto Dick, um prazer tê-lo aqui, professor. O prazer foi todo meu, Márcio, de estar aqui e poder falar dessa modalidade que sempre foi a minha paixão, né, que é o atletismo. E espero que Cubatão siga, né, para frente, né, com apoio para essa modalidade e que essa modalidade nunca deixe de existir na cidade, que sempre foi um celeiro de atleta. Esse momento é apenas uma volta, mas a pista já deu muitas voltas e tem muitas voltas para dar ainda. Daqui a pouco estamos de volta com mais informações sobre a pista, sobre tudo isso, em um próximo programa falando com você. Agradecendo sempre a participação do Bacalhau aqui conosco, professor Roberto Dick aqui, Maria Clara nos controles eletrônicos aqui, a sua audiência, sempre muito importante. Fique com Deus e até o próximo programa no Poliesportivo lá, se Deus quiser.